Olá pessoal, vamos dar uma olhada então num problema de resposta de sistemas de primeira ordem. Então apresentei para vocês um problema de um tanque agitado que conduz uma reação química do tipo A dando B, como está dito aqui, de acordo com essa cinética, né? Cinética de consumo de A é proporcional à própria concentração de A. Então o problema nos pede para obter uma função de transferência na forma padrão de primeira ordem que descreve como a concentração de saída responde a perturbações na concentração de entrada e para obter também as equações para o ganho do estado estacionário e o tempo característico do processo. Letra B, se a corrente de entrada sofrer uma perturbação de grau de magnitude ΔCAI, como a concentração da saída responde em função do tempo? Vejam que aqui eu tenho a condição inicial, né? Podemos considerar que no início do processo ou no estado estacionário já há uma concentração de A neste sistema. Então, para começar a letra A, nós vamos ter que fazer o balanço molar para a espécie A, que estabelece que o acúmulo do número de mols de A no interior do sistema é exclusivamente devido à taxa de A que entra pela corrente de entrada, né, molar, menos a taxa que sai, mais o termo de geração, que quando eu considero cinética de reações químicas, ele é dado pela própria cinética vezes o volume do sistema. Eu posso trocar esta equação para as variáveis fornecidas pelo processo, né, em que o número de mols de A vai ser a concentração de A vezes o volume. Taxa de mols de A que entra vai ser dada por vazão molar vezes concentração, aqui é a mesma coisa. E aqui eu apenas troquei a lei de velocidade. Peço atenção a esse sinal, porque a lei de velocidade tem um sinal de menos ali, para indicar que A está sendo consumido. Mediante consideração de que o volume é constante, eu posso também dividir toda a minha equação pela vazão molar, para fazer surgir justamente esta variável aqui ó, em duas partes da minha equação. Né? Volume por vazão é o tempo de residência. Então, para melhorar a minha notação, eu vou enunciar aqui que tal é o tempo de residência e substituir isso para obter a equação nesta forma. Tá? Bom, pessoal, nós precisamos agora dar uma rearranjada na equação para melhorar aí os cálculos. Vejam que eu coloquei em evidência tudo que está acompanhando CA, é o que eu posso fazer por enquanto. E eu preciso agora enunciar a minha equação no estado estacionário, para que eu gere uma EDO em variável de desvio. Então, no estado estacionário, nós temos essa situação, né? Só lembrando que a derivada da concentração com o tempo no estado estacionário é nula, né? O sistema não varia com o tempo. E o restante das variáveis são calculadas com a notação de barra para indicar que elas estão avaliadas no estado estacionário. Para gerar, então, as minhas variáveis de desvio, eu subtraio a equação estacionária da dinâmica e vejam que, naturalmente, surgem as variáveis de desvio. Para formalizar isso, eu vou chamá-las de CA asterisco e CAI asterisco, né? Para que eu melhore a notação do problema. A partir de agora eu vou encarar a minha EDO como sendo uma equação diferencial que descreve como o desvio em relação ao estado estacionário depende do tempo. E a partir daqui eu posso usar transformada de Laplace para rumar para a obtenção da minha função de transferência deste sistema. Só lembrando que, por definição, variáveis de desvio calculadas no tempo zero são zero. E aqui eu faço um rearranjo, né? Só gostaria de destacar que eu passei todo esse termo aqui ó, para o lado de esquerdo da minha equação para poder juntar com o outro CAS que tem aqui. Né? Então, foi isso que foi feito para obter este termo em evidência. Então, nesta forma, eu já estou muito próximo de uma função de transferência. Né? Se vocês lembrarem das aulas anteriores, esse termo aqui vai ser responsável por caracterizar a minha função de transferência do processo. Mas eu ainda não estou na forma padrão. Se vocês resgatarem pela memória, para estar na forma padrão, eu necessito que o número 1 sobre deste lado da minha equação. Tá? Tem que ser 1 aqui, todo o restante de termos que surgir vai estar acompanhando S. Para isso, eu coloco em evidência o termo, então, tal vezes K mais 1. Então, pessoal, aqui está a minha expressão mais simplificada. Né? Vejam que o número 1 surge aqui pela minha simplificação, né? Colocando toda aquela expressão em evidência. É disso que eu preciso para ir para a forma padrão de primeira ordem.
Rearranjando um pouco mais, eu vou, nesta segunda forma aqui, comparar com a forma padrão de primeira ordem dada em aulas anteriores. Vejam, no meu numerador eu tenho o ganho do estado estacionário e no meu denominador acompanhando S eu tenho o tempo característico do processo. Comparando as duas expressões, eu posso concluir que o ganho do estado estacionário é dado por esta equação e o tempo característico do processo eu diferenciei chamando ele de tal asterisco para diferenciar do tempo de residência. Vejam que o tempo característico do processo ele depende de tal, né, do tempo de residência, mas também depende de outros fatores, como a constante cinética da reação, para este caso. Vale ressaltar, pessoal, que cada sistema físico apresenta uma expressão para o ganho e para o tempo característico. Então agora eu estou com a minha expressão já na forma padrão de primeira ordem, eu posso passar então à análise da letra B, que é considerar uma perturbação degrau ΔCAI na minha entrada. Eu substituo isso com a transformada de Laplace dessa perturbação, né, que ela vai ser dada por ΔCAI por S, por ser um degrau de magnitude ΔCAI, e eu posso fazer a expansão dessa expressão em frações parciais. Com isso, eu vou agora obter, então, pelo teorema de Heaviside, as constantes A1 e A2 para poder conduzir a minha inversão para o tempo. Então, o primeiro coeficiente eu avalio aquele limite previsto pelo caso mais simples de raízes diferentes e reais, né? É dado por essa expressão que a gente já viu em oportunidades anteriores. Substituindo então a expressão para CA de S asterisco, eu chego nessa segunda expressão e eu posso fazer essa simplificação para eliminar a minha indeterminação. Com isso, é só conduzir os cálculos, já tomando o limite, né, sem a possibilidade de indeterminação, para concluir que o coeficiente A1 ele vale menos K ΔCAI. De forma similar, mas agora para a segunda raiz que vale zero, eu tenho o limite avaliado quando S tende a zero, e eu posso simplificar aqui a minha indeterminação, e conduzindo os meus cálculos eu chego no segundo coeficiente dado por K delta de CAI. Então os dois coeficientes agora estão determinados. Eu posso passar então a substituí-los na minha expressão original, né? E depois já imediatamente usar a transformada de Laplace inversa. Eu expandi um pouco aqui com mais passos, né, para ficar claro. Ó, aqui dentro da transformada inversa eu deixei apenas as expressões que dependem de S, afinal tudo que é constante sai do operador de transformada, ou da transformada inversa também. Então, consultando a tabela de transformadas de Laplace, eu consigo concluir que a transformada inversa da primeira expressão é exponencial de menos t sobre tal, e a transformada da função degrau unitário é apenas 1. Eu omiti aqui a notação de u de t para degrau unitário, mas isso é opcional, você pode manter ou não. Eu posso melhorar essa expressão aqui para esta forma, mas aqui eu tenho que chamar a atenção que esta forma funcional aqui, pessoal, ela ainda não é a resposta do problema. Ela narra como o desvio varia em função do tempo para uma perturbação ΔCAI, tá certo? Para que eu saiba como a variável original de concentração varia com o tempo, eu preciso retornar a minha definição de variável de desvio para a subtração já comentada. Resgatando, eu posso considerar que CA no estado estacionário trata-se da condição inicial do problema, se for em meu interesse. Nesse caso, como ela foi informada no diagrama, eu vou trocá-la e aqui eu apenas passo esse termo substituído de C a zero para o lado direito do sinal de igual. Então a expressão final é essa, que narra que a concentração de A em função do tempo ela vai sair de uma condição aqui inicial da concentração de A e vai responder com o tempo dependendo de toda esta função aqui, né, que contém exponencial com o tempo. Tá? Veja que depende também do ganho no estado estacionário e dentro da exponencial também tem o meu tempo característico do processo. Então tudo isso vai afetar o comportamento de resposta do sistema. Então aqui temos a resposta final, né, que é a variável original em função do tempo respondendo a uma perturbação do tipo degrau. Então todo esse passo a passo pode ser utilizado para qualquer tipo de problema de primeira ordem ou até de segunda.
E se variar a função que perturba o sistema, você vai ter que mudar a sua estratégia, mas o passo a passo é padronizado, basicamente isso, na maioria dos casos. Espero que esses passos ajudem vocês aí na solução dos problemas que foram enviados para essa etapa da disciplina.